Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre o direito das grávidas. Eu já estou com o doutor Irlan Melo. Muito bom dia, doutor Irlan. Que bom tê-lo aqui. Bom dia, Carol. Eu quero parabenizar também o senhor, porque está fazendo parte ali da comissão. Conta pra gente tudo, porque foi nessa segunda-feira. Eu recebi a nomeação do nosso presidente da OAB, o Luiz Cláudio Chaves, para fazer parte da comissão de defesa do direito das pessoas com deficiência. Então, assim, estou muito honrado de fazer parte dessa comissão e creio que Deus vai me usar ali também para abençoar as pessoas, que têm necessidades especiais, qualquer tipo de deficiência. Que bênção. E quero dizer também, Carol, que eu vi no site da Lagoinha, o seu testemunho, contando o seu testemunho. Eu fiquei muito impactado sobre o seu casamento, a sua vida, vi os comentários, as pessoas também falando muito bem sobre isso. Então, assim, que o Senhor Jesus continue te usando poderosamente. Amém. Que bom. Glória a Deus. Amém. Eu ia te chamar de pastor. É pastor, é advogado, é de tudo um pouco mesmo, doutor Irlan Melo. Estou no lugar certo, É isso mesmo. Doutor Irlan, conta pra gente. A Organização Mundial da Saúde, ela estabelece que a mãe, ela deve amamentar seu filho exclusivamente ali com leite materno até os 6 meses. Mas sobre o direito das grávidas, há algumas empresas que só dão aquele período de licença ali de 4 meses. Como que funciona isso, doutor Irlan? Sim, olha, a nossa legislação, ela fala, no artigo 392 da CLT, ela estabelece um prazo de 120 dias, ou seja, de 4 meses de licença maternidade. Esse prazo ele pode se iniciar até 28 dias antes do parto ou então no momento do parto. A partir daí começa-se a contar esse prazo de 120 dias. No âmbito federal, estadual, no âmbito dos governos, já existem legislações específicas que estabelecem prazos mais dilatados, prazos de 6 meses e tudo. Mas no âmbito do particular, a regra continua a mesma de 4 meses. Porém, existe uma lei que é de inclusão da empresa cidadã e as empresas particulares que ingressarem nesse projeto, a lei é 11.770 de 2008, elas podem conceder um prazo de até 6 meses de licença com algumas isenções para as empresas. Então, é muito bom que as empresas possam se adaptar, sim, por quê? Porque seguindo mesmo a orientação da Organização Mundial de Saúde, é muito importante que a mãe e o filho tenham esse direito de permanecer pelo menos 6 meses para cuidar da amamentação. Agora, Carol, nos casos onde são 4 meses, a mãe continua a ter direito de 2 intervalos de 30 minutos por dia até o filho completar 6 meses de idade. Então, nos casos que são 4 meses, sim, ela continua com esse direito de 2 intervalos de 30 minutos por dia. E normalmente o que se faz? A mãe acaba saindo 1 hora mais cedo. Ao invés de sair ao invés de parar, hora junta, exatamente, 1 hora mais cedo. Isso acontece. E no caso de adoção, doutor Irlan, a gente tem falado muito, incentivar, temos até um ministério na Igreja Batista da Lagoinha a adotar as pessoas que adotam as crianças. Elas têm direito à licença maternidade? Muito interessante essa pergunta e a resposta é sim. Tem direito sim à licença maternidade desde que elas possam estar adotando. Porém, existem prazos específicos. Por exemplo, se adotou uma criança até 1 ano de vida, 120 dias de licença maternidade. Se a criança tem de 1 a 4 anos, são 60 dias. E de 4 a 8 anos, a licença é de 30 dias. Agora, existem também algumas curiosidades, Carol. Por exemplo, a Justiça, há pouco tempo, declarou o direito a um pai que adotou, ele estava num processo de adoção com a sua esposa, mas por um infortúnio da vida a esposa faleceu, mas ele continuou o processo de adoção e adotou a criança e ingressou na justiça para ter direito à licença maternidade. No caso, ele teve esse êxito e conseguiu. Então, isso forma uma jurisprudência, É muito coerente, isso forma uma jurisprudência e pode ser aplicado para os pais também que adotam
os seus filhos e podem tentar também a licença maternidade. Não é por nada não, mas eu queria até comentar. Sim. Eu discordo desses prazos, sabe, doutor Ilan? Porque, ainda mais no caso de adoção, porque é uma adaptação. Então, E às vezes com a criancinha um pouco maior, você precisa até de estar mais próximo para criar essa identificação. eu concordo com você, mas eu queria também que você ponderasse o seguinte, verificasse o seguinte. Quando você começa um processo de adoção, normalmente não é um processo rápido. Não. É um processo muitas Mais vezes de um demorado, ano. mais de um ano. Então, às vezes você pega uma criança, por exemplo, vamos imaginar que ele adotou com 6 meses de idade, e aí até que a adoção saia já se passaram 2, 3 anos, a criança já está com 3 anos. Então, assim, de certa forma, ela até já está adaptada. Mas, por outro lado também, você ter um prazo, né, uma licença maternidade, para que a mãe e o pai, eles possam ficar ali exclusivamente por conta da criança, de ajudar a criança, também é muito bom. Né? Queria fazer uma outra pergunta. No caso aí da gravidez aí de risco, você pode adiantar a licença maternidade? Também é uma excelente pergunta. Por quê? Se nós temos, por exemplo, se a mãe ela tem um atestado médico de até 15 dias, a empresa é obrigada a pagar e ela continua trabalhando. Passou de 15 dias, já entra na questão do auxílio-doença. Então, ela pode solicitar o auxílio-doença e aí, com o auxílio-doença, ela já pode emendar com a licença maternidade. Ela já fica até a continuação. Por quê? Se ela receber alta do auxílio-doença, ela começa a exercitar o auxílio-maternidade. Se não, se o prazo for até o final dos 4 meses, no caso de particular, aí sim ela já termina ali a licença maternidade. Então, é possível antecipar. Entendi. Tá? Nesses casos específicos. Agora, interessante também que quem é obrigado a informar ao INSS é a mãe, é a trabalhadora, é a empregada. É uma faculdade do empregador informar isso para o INSS. Então, às vezes, a pessoa simplesmente abandona o emprego porque está doente, mas às vezes está até internada e não se preocupa, por exemplo, em comunicar ao INSS. Ela precisa comunicar. Tem que comunicar, com certeza. Não é? Porque senão ela vai estar perdendo seus benefícios. E uma pergunta, doutor Ilan. A grávida, ela pode solicitar ali que afaste ela de uma determinada função, alegando que isso pode prejudicar ali a gravidez? Com certeza absoluta também, né? O artigo 392 da CLT prevê isso, que no caso do trabalho ser incompatível, vamos imaginar, por exemplo, uma situação que a grávida trabalha o dia todo em pé. Não seria algo confortável. Então ela algo pode... que ela pegue muito peso Pegue também, peso, né? É uma coisa desconfortável também, não pode. Ou então ela tem um ambiente muito estressante, né? Vamos imaginar que trabalha, por exemplo, num call center e não está conseguindo o tempo todo ali estar atento por conta de toda essa fase maravilhosa que é a gravidez. Então ela pode sim solicitar, tem amparo legal, o empregador precisa alterar o seu local de trabalho de uma forma que proteja a criança, o nascituro, aquele ser que está por vir. Então o objetivo da lei é proteger. Agora, o importante alterou a função, porém não pode, em hipótese alguma, haver redução dos vencimentos. Então vai alterar. Às vezes na empresa, o outro cargo que ela vai ocupar é um cargo de um salário menor. Entendi. Porém, ela não pode ter uma redução de salário. Olha, interessante. Né? Interessante. E no caso do aborto, doutor Ilan? Infelizmente acontece aí o aborto. Tem algum direito? Isso é algo muito interessante, Carol. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabem, mas em caso de aborto espontâneo, comprovado através de um atestado médico, a pessoa que teve esse aborto tem direito a 2 semanas de licença maternidade. Isso está previsto no decreto 3.048, que regulamentou a lei 8.213. Então, se não é um aborto criminoso, se é um aborto espontâneo, algo que não estava sendo esperado, ou seja, a grávida tem direito sim à licença maternidade. Qual é o procedimento? Ela precisa se dirigir ao INSS e fazer a solicitação. E é muito importante que quando ela for ao INSS, ela tenha o atestado médico para comprovar as condições do aborto que ela acabou de passar. Uma pergunta, curiosidade assim, qual que seria a regra para aquela grávida
com relação às consultas médicas. Quantas vezes ela pode faltar? Pode sair mais cedo? Conta tudo pra gente. Às vezes as pessoas, elas não sabem disso, né? E acham que, por exemplo, no caso das consultas médicas, está liberado, né? Então, quantas forem necessárias vão ser. Não, mas a CLT também prevê lá no seu artigo 392 que o máximo de faltas durante a gravidez para exames complementares são 6 faltas. Então, são 6 o limite, né, de tempo necessário para as consultas. Porém, existem exceções. Então, a pessoa, por exemplo, ela está passando mal, ela tem uma situação que ela não teve controle, é um ato fortuito, força maior, algo que ela não tem controle, então ela pode levar o atestado médico, vai ser abonado. Porém, para fazer exames, ela tem um limite de 6 faltas durante a gravidez. Interessante. Tá certo? E no caso aí a mulher foi dispensada do trabalho, dispensou, e aí ela descobre que ela está grávida. Ela pode ser reintegrada? O que acontece aí, doutor Irlan? Uma excelente pergunta também, Carol, porque anteriormente a legislação e os nossos tribunais entendiam, por exemplo, que se o empregador não estava ciente da gravidez, a dispensa seria justa. Mas o objetivo da legislação é justamente proteger o nascituro. Então imagina que a pessoa foi mandada embora e depois ela descobriu que estava grávida. Se a gravidez foi detectada no período em que ela estava com o contrato de trabalho em vigência, ela tem direito à reintegração. Sim. Se a empresa não a reintegrar, ela pode pleitear uma indenização referente a todos os salários que ela teria que receber desde a confirmação da gravidez até 120 dias após o parto. Outra situação interessante também, não importa se é contrato de experiência. Não importa não importa. Pode ser contrato de experiência, também tem direito. Outra coisa, não importa se por um acaso a empresa não estava ciente. Agora a gente vê uma situação interessante nesse aspecto, Carol, porque imagina só, a mulher está grávida e passa por uma entrevista de emprego, não relata que está grávida e é contratada. E no exame... Porque não pode nem ser perguntado. Não pode ser perguntado. Só pergunta porque senão é uma discriminação, pode dar um problema para a empresa. Pode dar. E aí nessa situação ela é contratada. E no dia seguinte da contratação ela informa, estou grávida. Isso quer dizer que ela tem uma estabilidade no trabalho até 120 dias após o parto. E eles podem alegar que ela agiu de má fé? Não pode alegar que ela agiu de má fé. Agora, existem circunstâncias, por exemplo, a pessoa está grávida, ela não pode imaginar que ela está imune à dispensa, né? Existem os requisitos das dispensas por justa causa. Okay. Então, se ela a grávida está ali dentro. Está ali. Então, se ela praticar qualquer ato, né, que se enquadre, por exemplo, numa justa causa, ela também pode ser demitida nessa circunstância. Doutor Irlan, amei esse tema de hoje. Muito bom, né, falar para as mamães. É importante, porque a gente precisa saber os nossos direitos, porque muitas vezes a gente sabe muitos deveres, né? É verdade. Mas os direitos também são importantes a gente saber. Muito importante, porque se a gente não sabe os nossos direitos, como que a gente vai defendê-los? É verdade. Né? Então é importante sim, faça um acompanhamento da sua gravidez, a empresa precisa estar ciente, mas assim, exige os seus direitos, porque aí você vai estar exigindo algo não somente para você, mas também para o seu filhinho, a sua filhinha que está por vir. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.